Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Academia e Mercado, em mais um episódio. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o escritório Rossi, que gentilmente resolveu participar deste episódio para nos ajudar a responder algumas perguntas das pessoas que acompanham o nosso canal. Academia e Mercado. Dr. Rossi, boa noite, muito bem-vindo mais uma vez e obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Boa noite, Jean. Eu que agradeço aí a gentileza, mais uma vez o convite, é um prazer, uma honra para nós estarmos aqui nesse bate-papo, né, falando sobre direito, informática, enfim, assuntos que a gente tem um certo conhecimento, né? Estou sempre à tua disposição. Quando me chamares, compareceremos. Então tá ótimo. Então nós vamos aproveitar essa tua disponibilidade hoje e trouxemos aqui um batalhão de perguntas, né? Na realidade, nós tivemos vários questionamentos, mas a gente tentou compilar algumas perguntas, agrupar por similaridade, enfim. Eu tenho aqui uns 5 ou 6 grandes blocos de perguntas, né? Que eu vou compartilhar contigo agora para que tu tente nos ajudar a esclarecer essas dúvidas que o pessoal tem nos remetido. Tá? Então vamos começar logo falando da questão, um bloco que eu chamei aqui de uso legal. Tem uma pergunta que veio para nós que é a seguinte: fotos, vídeos e áudios podem ser gravados e usados como prova quando coletados sem conhecimento ou autorização dos envolvidos? Interessante isso, né? Muito interessante, o mestre Jean. É uma pergunta muito bem elaborada, uma pergunta muito vinculada ao direito e essas questões de informáticas odiernas, né? Sim, pode sim, desde que eu seja o interlocutor desta conversa. Ou seja, eu tenho que ser um dos participantes dessa conversa. O que eu não posso gravar sem o conhecimento do terceiro, sem o conhecimento da pessoa que está conversando comigo. Na verdade, o que eu não posso fazer é gravar conversas de terceiros sem autorização judicial. A minha própria conversa com o interlocutor, com quem está conversando comigo, posso sem problema nenhum e tem validade de prova, sim. Mas eu não preciso, eu entendi bem, mas eu não preciso avisar a outra parte de que eu vou gravar. Isso não é necessário? Ou Não esse tem, aviso é necessário para que tenha validade esse conteúdo? não tem necessidade alguma para que tenha validade esse conteúdo para eventualmente ser usado como prova. Eu não preciso dizer para a pessoa, olha, estou gravando a nossa conversa. É claro que se a conversa tiver um cunho extremamente formal e eu utilizar esse meio de avisar e estiver claro para ambas as partes que está sendo gravada, bom, não haverá nenhum problema em ser utilizado depois. Mas não há necessidade de ser avisado para o meu interlocutor. Vamos deixar bem claro, o meu interlocutor, quem está conversando comigo. Se for conversa de terceiro, por exemplo, eu gravar a conversa do professor Jean com outro aluno. Não posso. Isso é ilegal. A conversa de terceiros não pode ser gravada e não pode ser utilizada como prova. Não é aceita. Perfeito. Agora, digamos então que não seja um terceiro. Eu estou gravando a conversa com alguém. Ele é comumente aceito pelos juristas ou ele cai num campo de interpretação e depende de quem está julgando? Não, é tranquilo. O aceite é tranquilo. Essa nossa conversa aqui é o melhor exemplo. Ela pode ser utilizada como prova. Opa, então tá bom. Maravilha, importante. Tá legal, bastante esclarecedora. Vamos para outra pergunta ainda dentro desse grupo. Quais provas são aceitas em caso de crime cometido por meios digitais? Mensagens de texto e áudio do WhatsApp, por exemplo? Alguma outra ferramenta? Enfim, o que comumente tem sido aceito? Qualquer meio de prova considerado legal. Eu vou voltar à pergunta anterior. Desde que eu não grave uma conversa de terceiro, qualquer meio é prova. WhatsApp, conversa de WhatsApp, impressões do Facebook, Instagram e afins, tudo é válido como prova. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá. Vamos para um outro grupo aqui. Então, vamos falar de permissões e concessões, que de certa forma até tem uma abrangência nisso que tu já falaste agora, né? Então, tem uma pergunta bem interessante que é o seguinte: o documento de termos e condições de uso é como um contrato estabelecido entre o site e o usuário.
Se for aceito ou não, quais implicações legais para o uso indevido? Deixa eu melhorar um pouquinho essa pergunta, né? Então, o que comumente a gente acaba fazendo, né? A gente vê que quando a gente acessa um app novo, né? Ou instala um programa, alguma coisa, a gente vê aquele termo enorme lá, que a gente geralmente já discutiu isso aqui no canal, e geralmente a gente vai lá e passa direto, next, next, finish, aperta o aceito e tudo ok, né? Tudo ok, a princípio, é para conseguir acessar o meu aplicativo. A grande pergunta é, esse instrumento que eu dei um aceite, mesmo que virtual, qual é a validade disso? Tem validade? Qual é o impacto de eu ter dado esse aceite? É irrelevante? Não? Ou é uma coisa que realmente tem um peso efetivo? Professor, isso é outra pergunta extremamente pertinente, porque, na maioria dos casos, nós não temos como discutir esses termos e condições. Nós simplesmente somos compelidos a aceitá-los. Infelizmente, uma caixinha bem fechadinha. É claro que, se nós não aceitarmos os termos e condições, nós não vamos poder utilizar os apps e afins. Consequentemente, nós somos compelidos a aceitá-los e, por vezes, sem lê-los. É fato que isso nos compele a aceitar todos os termos que estão ali. Contudo, eventualmente, futuramente, se tiver uma situação que leve a algum empate jurídico, poderão esses termos ser discutidos, sim, porque também pode ser considerados como um contrato com cláusulas leoninas, contrato que eu não tive opção de discutir este contrato. Se eu não tive condições nenhuma de discutir o contrato, ele é, no mínimo, questionável. Olha que interessante isso, né? Mas, enfim, né? Porque, na realidade, é isso mesmo, né? Ou a gente aceita e usa o aplicativo, ou não aceita e não pode usar o aplicativo, Exato. não pode usar os Ele recursos. é chamado de contrato de adesão. Ou eu aceito, ou eu não utilizo. E eu não tenho possibilidade de discutir os termos. Perfeito, perfeito. Vamos para um outro bloco aqui. Aqui, duas perguntas com um pouco mais técnico, mas, enfim, vou lhe questionar para que dê o teu parecer no âmbito jurídico, né? Uma delas é, o que deve ser feito ao identificar que um aplicativo, como, por exemplo, o WhatsApp, foi clonado? Qual é a tua recomendação, né, para um usuário que teve um ambiente clonado? Olha, professor, eu tenho adotado a postura de salvar as coisas preteritamente. Preteritamente. Já busco meios de comprovar que aquele app ou aquele documento, aquele programa era meu. Faça prints desde o início para poder provar que aquele perfil era teu. Guarde esses prints. Acho que a primeira dica que eu dou é preventivamente. Agora, não teve jeito. E eu tive o meu WhatsApp clonado, meu Telegram clonado. Bom, uma das coisas a serem feitas, dependendo da gravidade da situação, até porque os próprios aplicativos já têm meios hoje de identificar que houve uma clonagem, eles pedem dados, confirmações para recuperar as contas. Tem acontecido, lamentavelmente, com frequência, né, os sequestros do WhatsApp, e eles têm meios para que recuperemos a nossa conta. Mas, dependendo da gravidade, dependendo do golpe, por exemplo, pode ser necessário que façamos uma ocorrência policial. Uma ocorrência policial em qualquer delegacia, que provavelmente será posteriormente remetida para uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Toda grande cidade, toda capital tem uma delegacia especializada em crime cibernético. Então, num caso mais extremo, como tem casos de pedido de resgates, aqueles golpes que começam a enviar mensagem para toda a nossa lista pedindo dinheiro, dependendo da situação. Tem casos de extorsão, utilizando o nosso aplicativo. Então, registre a ocorrência policial. Algumas delegacias, alguns estados já têm o registro de ocorrência online para facilitar esse tipo de situação. Então, registre a ocorrência nos casos mais extremos. Eu até ia perguntar isso. Tem estados que a gente sabe que é fácil fazer um registro de BO, mas já existe uma categorização nesses registros para que eu já possa direcionar automaticamente isso para um crime digital? Na verdade, quando o meu próprio texto é que vai categorizar. Quando eu identificar lá no registro da ocorrência, claro que isso vai variar de estado para estado, né? Porque
Cada estado tem suas próprias regras em relação aos seus sites e às suas polícias. Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu sei que existe o site da Polícia Civil, onde nós podemos lá dentro fazer as ocorrências. Elas sim são categorizadas, mas a própria descrição do crime vai nos direcionar. Perfeito, perfeito. Vamos para uma outra pergunta ainda nesse mesmo bloco, né, mais técnico. Como um usuário dono, essa pergunta é bem interessante, tá? Como um usuário dono de um perfil digital, como por exemplo um youtuber ou um influencer, né, deve prosseguir, deve atuar no caso de uma conta hackeada? E ele coloca um comentário assim também bem interessante, que é o seguinte: levando em consideração que o perfil digital se trata de uma renda da vítima. A gente sabe que hoje, né, a gente tem uma mudança bastante significativa, né, nas relações de trabalho, e muita gente ganha dinheiro exatamente com a exposição, né, em rede social, enfim, então, ou seja, fazem, né, o giro, a monetização a partir de contas e instrumentos como, por exemplo, o próprio YouTube, né? Então, eu ter um ambiente desses hackeado não é só uma questão de eu perder o acesso, mas é uma questão que me afeta, ou seja, o meu rendimento, né? Então, nesse caso, qual é a tua recomendação para essas pessoas que estão sendo afetadas e que têm um impacto maior, né? Primeiramente, eu volto à resposta anterior, a prevenção. Eu ter mecanismos de provar em casos mais extremos, porque eventualmente nós teremos que discutir essa relação no judiciário. Então, ter provas que aquele canal é meu. Ter a posse dos vídeos, quando eu registrar o canal, dou print da tela e guardo junto, porque nós nunca sabemos quando o canal vai ter sucesso, né? Então, a gente começa devagar, mas a coisa vai crescendo. Então, eu já tenho que ter registros desde lá do início, de quando eu iniciei o canal. Registrei o canal, dá um print ali do registro do canal, vai armazenando essas informações. Acho que isso é a prevenção. É tão importante quanto o procedimento que eu vou adotar a minha conta hackeada. Os procedimentos posteriores são os mesmos. Se alguém está querendo se aproveitar do meu sucesso na internet, se alguém está querendo se aproveitar da minha confiabilidade depois de determinados assuntos e programas tratados com seriedade, essa pessoa está cometendo um crime por óbvio. Deve ser levado ao conhecimento da polícia, deve ser realizada uma ocorrência policial. Posteriormente, pode ser necessário uma ação civil, na área civil, para tentar recuperar esse canal. A pessoa provavelmente vai responder por perdas e danos. Se já existe uma monetarização do canal, ela vai responder, vai ter que indenizar, enfim. Meios tem. Os próprios canais hoje conseguem, da mesma forma, identificar se houve realmente um empossamento do canal. Vamos falar do YouTube, que é extremamente conhecido hoje. Então, os canais também têm os mecanismos. Eles também vão fazer aquelas perguntas, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, enfim. Mas, basicamente, a prevenção sempre é o melhor remédio. Vamos a mais uma pergunta ainda ligada ao bloco de punições. Quais punições podem ser aplicadas a uma empresa que pode acessar dados sigilosos de usuários e, por uma desventura, permite, né, um vazamento dessas informações? Perfeito. Bom, essas penas, assim como na pergunta anterior da invasão ao site do STJ, elas vão desde multa, né, que, claro, são situações distintas, mas elas vão desde multa, que a própria LGPD, já em vigor, em pleno andamento, prevê, até a reclusão, ou seja, prisão do infrator. Nós tivemos, em 2012, uma situação, na verdade, acho que começou em 2011 ou 2010, que acabou culminando uma lei de 2012, da Lei 12.737, de 2012, que ela acabou ficando conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Ah, perfeito. Teve uma repercussão na mídia bastante alta, né? Até pelo fato de estar ligado a uma pessoa conhecida, né? Uma atriz, né? Exatamente, exatamente. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela acabou alterando o Código Penal e trazendo uma situação específica para esse tipo de crime. Agora, se me permite, eu vou inclusive ler, decorar todas as leis é complicado no Brasil, né?
Então, a Lei Carolina Dickmann, ela alterou o Código Penal no artigo 154-A, e ela diz o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, ou seja, de terceiro, conectado ou não à rede de computadores. Ele pode estar lá, o meu notebook pode não estar conectado, mas se a pessoa Offline, conseguir né? invadir, exatamente, ainda é crime. Mediante violação indevida, ou seja, sem autorização da pessoa, de mecanismo de segurança, e com o fim de obter, né, o caso das fotos que foram obtidas, adulterar ou destruir dados ou informações do titular. Ou seja, se o titular não me autorizar, estou incorrendo nesse crime. Do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Como é que chama mesmo quando eu instalo um spyware? Instalar spyware está previsto nesse artigo. Então, retomando, as penas podem ser desde uma simples multa, que normalmente não é barata, até a efetiva prisão de quem cometer esses ilícitos. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem visto, principalmente, eu acho que esses momentos de política, de campanha eleitoral que nós tivemos também, que era um outro momento bastante delicado, a gente viu também, acho, casos similares desses de invasão e compartilhamento de informações, né? Sem citar aqui as pessoas que foram envolvidas, mas é óbvio que todos nós iremos lembrar aqui nomes bem conhecidos, né? Que tiveram vazamento, né? De conteúdo de telefone, enfim, uma série de coisas. É mais ou menos isso, né? Que isso exemplifica bem esse cenário, né, doutor Rossi? Exatamente, não fica. Claro, quando não há culpa da própria vítima, né, que vai lá e clica no veja suas fotos aqui. Não cliquem, na dúvida, não tem as fotos lá, não seja curioso. Mas ainda assim, há crime do outro lado, a pessoa clicando ou não, ela está utilizando, o infrator está utilizando subterfúgios para ter acesso a dados pessoais, a intimidade, enfim, das pessoas. E é crime, será crime, enfim. Perfeito. Esse é um fator também importante que tu falasse, né? A curiosidade das pessoas é algo que te conduz a uma situação de risco, né? Sem dúvida nenhuma, né? O pessoal fica tenso, né? Não clique aqui, né? Ou seja, né? Então tem que ter um cuidado bastante especial com esse tipo de situação, né? Sem dúvida nenhuma. Assim como Não sendo de uma fonte segura, na dúvida, não clica. A regra é não clicar. Assim como também aqueles e-mails com ofertas, com tudo, não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis. Não tem almoço Verdade, grátis. não tem almoço grátis. Tá bom. Agora vamos para um bloquinho que já encaminhando para o nosso final aqui, um penúltimo bloco aqui que fala sobre direito à privacidade. Tá? Então tem uma pergunta aqui para a gente começar, que é: alguns celulares, mesmo com a localização desativada, achei bem interessante essa pergunta, tá? Indicam o seu posicionamento em alguns aplicativos. Os aplicativos podem fazer uso desses dados quando eu não ligo o posicionamento? Teoricamente, eles não deveriam fazer uso desse dado. O problema é que, intrinsecamente, e aí realmente é a sua área, a gente sabe que, e voltamos a umas perguntas lá do início, se nós não clicarmos determinadas permissões, nós não temos acesso a a tudo aquilo que os aplicativos podem nos fornecer. E aí nós mesmos acabamos permitindo que o nosso posicionamento ou utilização de determinados dados sejam feitos pelas empresas. Se eu não autorizar, eu não uso o aplicativo. Então, lamentavelmente, a gente fica num círculo vicioso. Deveria? Não deveria ser assim. Mas, infelizmente, nós ficamos aprisionados a utilizar ou não utilizar o aplicativo, o programa, se concedermos ou se não concedermos, conforme o caso, a autorização para o uso. É claro, mais uma vez eu repito, se for de maneira ardilosa, ele não pode utilizar. Ninguém pode utilizar aquilo que eu não autorizei a ser utilizado. Sob pena de LGPD está aí para dizer. Perfeito. Aqui um comentário pertinente também, que talvez estivesse muito correlacionado com o bloco que a gente falou de boas práticas, né? Mas um comentário bem importante em cima do que o Dr. Rossi comentou agora há pouco. É exatamente assim, o padrão inicial quando você acessa um aplicativo, né? Então, tu tem uma série de parametrizações, onde tu tens várias informações que
elas já podem vir setada por padrão de que está tudo liberado ou vir setada por padrão que está tudo bloqueado, né? Então, uma recomendação bastante óbvia para todos é que a primeira coisa, logo após instalar o aplicativo, antes do seu uso convencional, verifique esses padrões, né? Verifique esses padrões. E uma recomendação complementar, nega tudo. Só abre a exceção, ou seja, a abertura tem que ser exceção, né? Ou seja, aquilo que realmente eu quero fazer permite que esse software, que essa aplicação acompanhe a minha localização. Pô, se realmente eu tenho interesse nisso e tenho um benefício, por exemplo, estou usando um software de geolocalização, né? Se eu não permitir uma localização, se o equipamento localizar onde eu estou, não tem utilidade aquele aplicativo, né? Então, nesse caso, ele é pertinente. Agora, a gente vê alguns aplicativos, né, doutor Rossi, onde tu tens ali permitir a localização durante o uso do aplicativo, permitir a localização durante todo o tempo, né? Então, revisar estas regras, né, o que a gente chama de padrão, esse arranque, né, do software é importante. E o conselho que a gente deixa aqui é o seguinte: nega tudo e libera na tua exceção, e não o contrário, né? Não libera tudo e nega na tua exceção. Concorda, né, doutor Rossi? Uma maneira da gente se prevenir, né? 100%, 100%. E tu trouxeste essa questão com maestria, né? Porque, realmente, nós devemos tratar como exceção o liberar tudo. Devemos deixar somente para aqueles aplicativos que realmente nós utilizamos todo o aplicativo. Senão, para segurança, não, usa a localização somente durante o uso do aplicativo. O próprio microfone, né? Também acesso ao microfone. Bom, acesso ao microfone somente se o aplicativo está sendo utilizado. Senão, realmente, vai ter acesso ao nosso microfone em tempo integral. Então, muito pertinente. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui, ainda sobre o direito de privacidade. Até que ponto os dados fornecidos para as empresas podem ser usados, divulgados ou vendidos? Só tem uma forma: se eu autorizar. Perfeito, perfeito. Se eu não autorizar, é crime. É crime, é uma infração administrativa. A LGPD vai estar aí para nos proteger, está aí para nos proteger, o Código Penal está aí para nos proteger. Sabe que, historicamente, nós tínhamos as famosas vendas de listas, né? As vendas de dados, e as pessoas não sabiam por que determinada loja estava ligando, por que tinha nosso telefone. Às vezes a pessoa não lugar nenhum, mas ainda assim estavam recebendo ligações. Eram as famosas listas de vendas. E a gente conhece, eu não vou expor aqui, mas a gente sabe do vazamento de várias instituições, órgãos, enfim, de onde eram retirados esses dados. Então, o negócio realmente na dúvida, a gente não autoriza nada em aplicativo, não autoriza nada em lojas, nas lojas. Você autoriza mandar e-mail? Não, diz que não quero receber e-mail. Mas os dados não podem ser utilizados em hipótese alguma se nós não autorizarmos. Utilizou meu dado sem minha autorização? Utilize os meios legais para punir essa empresa que está tentando vender os meus dados, porque isso é um círculo vicioso, isso gera prejuízos milionários para as pessoas, num grande volume, né? Gera lixo na internet. Então, realmente, só poderia utilizar com a minha autorização. Perfeito. Eu lembrei agora de uma situação até um pouco engraçada. Não sei se tu recordas, não sei se pela idade, enfim, as listas telefônicas que existiam no passado. Sim. Década de 90, né? Então, eu lembro, era páginas amarelas. Páginas amarelas. Então, a gente ficava ansioso, né? Eu era piazão, me lembro, quando a gente tinha telefone lá, ficava ansioso quando o pessoal do telefone que ia levar aqueles catálogos desse tamanho, onde você tinha na primeira parte do livro, né? Era um grande book, né? Você tinha na primeira parte os telefones de todos os particulares, e na segunda parte tinha as páginas amarelas, que aí eram empresas, né? E o mais engraçado, você tinha no meio da lista telefônica, você tinha os mapas, que era o Waze da época, né? Então, hoje, enquanto tu tá ali, bota o Waze, e a gente reclama ainda, né? Enquanto você bota o Waze ali para geolocalizar, o que a gente fazia? A gente pegava o guia telefônico, o mapa, ia no quadrante, né? Mas o fato curioso das listas telefônicas, né? Eu acabei me recordando isso agora, né? É que ali vinha exposto, né? E a gente, inclusive,
as pessoas queriam, num primeiro momento, que estivesse o nome ali, né? E, se não me engano, não quero cometer um pecado agora, mas eu acho que aparecia não só o nome, o número, mas também o endereço das pessoas, né? E isso depois, com o tempo, foi ficando mais restrito, né? Principalmente com esse boom de call center e venda por telefone e tal, e aí as pessoas foram perdendo a paciência, com toda razão, né? Mas te recordas das listas telefônicas do passado? Sim, sim. Não tinha, eu não me recordo o nome, tinha o Achei, se eu não me engano, que era um dos nomes, e sim, tinha um endereço completo, apartamento, casa, o nome completo do proprietário da linha telefônica. Mas tu vê que interessante, naquela época já existia a possibilidade de eu pedir para a companhia telefônica que o meu telefone não fosse divulgado, né, que Perfeito? meus dados não fossem divulgados. Poxa, isso nós estamos falando, já não vamos revelar nossa idade aqui, mas 30 anos atrás, né? É isso aí, perfeito. Então, ou um pouquinho mais, né? Mas, enfim, e lá a gente já tinha a possibilidade de dizer, ó, não quero os meus dados aqui nessa lista. Perfeito. Mas éramos todos crianças, né, doutor Rossi? Sim, com certeza, com certeza. Eu mal sabia ler lá os dados dos telefones. Tá bom. Perfeito, doutor Rossi. Vamos para mais. Vamos pular essa aí de idade, né? Vamos para mais uma pergunta. Vamos focar aqui no conteúdo. Vamos para mais uma pergunta então, sobre privacidade. Essa pergunta eu deixei por último no bloco de privacidade, porque ela é uma pergunta bem aberta, mas eu gostei dela. Afinal, o que é privacidade? Pois então, uma pergunta muito interessante, já, porque a nossa legislação, em várias leis, em várias normas, ela fala em intimidade, vida privada, mas ela não diz o que é privacidade. Ela não delimita o que é privacidade. Então, é um conceito que nós temos que buscar, é um conceito de foro íntimo, e nós temos que buscar na própria etimologia da palavra, enfim, nós temos que buscar um conceito denotativo da palavra, e uma vez que nós saibamos ou tenhamos para nós o que é a nossa intimidade, nós utilizemos a legislação a nosso favor. O que é intimidade? É uma condição daquilo que me é privado, que é pessoal, que é íntimo, aquilo que eu não quero que seja exposto, aquilo que eu não gostaria que fosse exposto. Né? Então, por exemplo, dá um exemplo bem claro, os valores da minha conta bancária. As pessoas normalmente não saem por aí divulgando o quanto tem nas suas contas bancárias, fora a Forbes lá que fala dos milhões das pessoas mais ricas do mundo, nós não temos esse dado. E é um direito nosso não ter esse dado divulgado. Isto é intimidade. A rotina familiar. Vamos pegar um caso bem interessante assim das pessoas que são famosas, tá? Os atores, as atrizes, os modelos. Por mais que eles sejam pessoas públicas, em algum momento eles têm uma vida privada. E essa vida privada deles, ela deve ser respeitada. É vida íntima. Então, o que é privacidade? Aquilo que eu não quero que seja divulgado. Então, eu tenho o direito à não exposição, à não divulgação das informações pessoais, da minha vida pessoal. E, nesse sentido, a gente tem, já acho que a nossa norma basilar, como todos devem saber, é a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 5º, que é uma das cláusulas pétreas da Constituição, que é imutável, até que se faça uma nova Constituinte. Enfim, ela não pode ser alterada, a cláusula pétrea. No inciso 10, fala justamente da intimidade, ela cita a intimidade. Embora ela não diga o que é intimidade, ela diz, eu não posso violar a intimidade das pessoas. São invioláveis a intimidade, a vida privada, e aí segue o texto da lei, falando da honra, da imagem da pessoa, mas vamos nos ater à intimidade. Ele textualmente fala que é inviolável a intimidade e a vida privada das pessoas. E aí segue a legislação também, aí a gente, uma vez que a gente fala de legislação constitucional, né, da Constituição, as normas infraconstitucionais também dizem isso. O Código Civil fala também no artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável. Fez de novo o termo privacidade e inviolabilidade. E aí fala que a requerimento o juiz poderá penalizar a pessoa que violar esse direito. E aí vamos de novo, a nossa famosa LGPD. A LGPD também, no artigo 2º, fala o respeito à privacidade.
a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, o termo privacidade ele vem em toda a nossa legislação de uma forma bem protegida. E agora eu trago um dado bem interessante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer dizer, uma declaração internacional, protegido por todas as nações, né? Enfim, ninguém será sujeito à interferência de sua vida privada, ou seja, está privando a intimidade das pessoas. Então, nós temos diversos mecanismos que protegem a privacidade, a intimidade das pessoas. Perfeito, perfeito, muito bem colocado, doutor Rossi. Bom, chegando já ao final aqui do nosso bate-papo, tem uma última pergunta aqui, doutor Rossi, que eu deixei por último, que eu classifiquei ela aqui como a capacidade de quem julga. Tá? Vou reproduzir esse questionamento que nos foi feito. Levando em consideração a constante evolução da tecnologia e todos os aspectos técnicos da discussão que será levada ao tribunal, os principais envolvidos nas ações, advogados, juízes, promotores, estão capacitados para assertivamente elaborar e desenrolar uma ação jurídica, ou seja, o que ele está questionando, né? Quem está do outro lado tem capacidade, né, para julgar, para entender, mesmo não sendo um especialista. E aí eu aproveito e faço um complemento aqui, porque na realidade a gente tinha, o que a gente tem? A gente tem um perfil, né, de um jurista, né? Mas eu imagino que com o passar do tempo agora, né, venham a surgir mais juristas especializados no segmento digital. Então, a grande pergunta que a comunidade tem, basicamente, é se quem está do outro lado tem condições hoje de fazer esses julgamentos desses aspectos que são um pouco mais tecnológicos. Qual é a tua visão com relação a isso? Não tenho dúvida que sim, Gerard. Vamos segmentar essa pergunta em judiciário, como foi colocado, né? Judiciário, Ministério Público e o próprio advogado. Eu não tenho dúvida que o judiciário, sim, através dos juízes, tem essa capacidade técnica, até porque o juiz ele não precisa saber tudo. Ele tem os meios para que ele busque informações em especialistas. E daí pode entrar, se ele não tiver conhecimento técnico suficiente, o perito judicial, perito da confiança do juiz, que é nomeado justamente para essas questões. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo sobre todas as áreas. Eu tenho a minha área afim, minha área de trabalho, as áreas que eu gosto de trabalhar. Vou dizer que eu conheço todas as áreas? Não. Sem dúvida, não tenho conhecimento. Assim, o juiz também não tem obrigação alguma de saber tudo sobre tudo. Ele se ampara onde? Num especialista, né? Justamente num especialista, que é o perito judicial. Perfeito. E aí, nas várias áreas. Perfeito. A minha área... Ministério Público. Perfeito, perfeito. E aí eu faço um complemento. A minha área, que é ciência da computação, também tem diversos braços. A gente pode estar falando de segurança, nós podemos estar falando de desenvolvimento, nós podemos estar falando de gestão, né? Nós podemos estar falando de infraestrutura, enfim, né? E é praticamente impossível tu dominar todas as frentes. Então, da mesma forma, né, nós também precisamos nos embasar muitas vezes em outros especialistas mais profundos para uma tomada de decisão, né? Sem dúvida nenhuma. Então, muito bem colocado, doutor Rossi, eu também acredito. Apesar que, não sei se tu concordas comigo, mas haverá uma tendência, né, de cada vez mais as pessoas conhecerem de tecnologia, exatamente porque a tecnologia começa a fazer parte do nosso dia a dia. Quer dizer, começa não, faz parte do nosso dia a dia, né, sem dúvida nenhuma. Então, quanto mais inseridos nesse contexto, mais a gente consegue efetivamente a melhorar o nosso processo de compreensão. Certo, doutor Rossi? Não, exatamente. É inevitável, né? O futuro é agora. Tecnologia é inevitável. E complementando, o Ministério Público também, com certeza, tem os seus especialistas, tem o seu órgão, tem o seu setor de informática que vai dar suporte, né, para alguns questionamentos que, eventualmente, as promotorias com seus promotores não tenham suficientemente técnico de determinado assunto, mas eles têm o departamento de informática. Talvez seja muito mais
difícil para o próprio advogado, se ele não for especialista. Então, nesse sentido, indico que sempre seja procurado especialista em cada sua área, em cada área, né? Ou alguém que tenha, no mínimo, um conhecimento afim, que se dedique a determinada área. E aí falo por mim, advogado, que as pessoas precisam se especializar, elas precisam buscar conhecimento. Mas, como tu mesmo disseste, é algo que nós não temos como evitar. O futuro é agora, o futuro já chegou. Perfeito. Doutor Rossi, muito obrigado pela tua participação, pela tua boa vontade, mais uma vez, por sempre estar à disposição do nosso canal, nos ajudando a esclarecer essas dúvidas, né? E vocês, pessoal, gostaram das respostas? Gostaram das perguntas? Gostaram das respostas? Acho que foi super interessante esse bate-papo aqui. Mais uma vez, em nome do canal, muito obrigado, doutor Rossi. Fica aqui o convite para outras vezes estar conosco, voltar aqui, enfim, faça desse canal sua casa também. Muito obrigado, Jean. Sempre te digo, é um prazer conversar contigo, esse bate-papo gostoso, delicioso, com perguntas fantásticas, muito bem elaboradas, de uma qualidade excepcional. As pessoas que as fizeram estão de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez. Perfeito. Pessoal, já sabe, se não está inscrito ainda, te inscreve, tem um botãozinho ali, dá uma curtida, te inscreve no canal, ajuda a divulgar. E se ficar com dúvida com relação a algum questionamento que foi respondido, ficou mais alguma dúvida, faz a pergunta ali para nós, que gentilmente a gente vai tentar responder para vocês ali, né, no corpo aqui dessa apresentação. Tá bom, pessoal? Encontro vocês no próximo episódio. Grande abraço!